Boa noite. Boa noite a você que está nos visitando, boa noite aos irmãos, boa noite a você que está assistindo a gente pela internet, quer seja uma gravação ou não, boa noite para você. Hoje é a ceia do Senhor, hoje é uma palavra especial, todo primeiro domingo do mês, é a palavra referente à ceia do Senhor, e hoje vamos ver o que Deus tem para nós, né? Nós consideramos a ceia um momento muito especial, como o Newton já falou aqui, né? E esse é um momento de reflexão nossa, de entrega, um momento de renovar nossa aliança com Jesus, mas pode ser que você esteja pensando, que o teu coração esteja triste, angustiado. Como é que eu posso celebrar a ceia do Senhor se eu estiver num vale, se eu estiver em angústia, se eu estiver em lutas, né? Hoje o tema dessa mensagem é quando estamos no vale, né? Aparentemente parece que não é oportuno para a ceia, né? Mas o vale não escolhe situações, né? Pode ser que hoje, no momento de ceia, você esteja passando um vale, uma dificuldade, uma opressão, uma tristeza. Então, nós vamos meditar hoje na palavra do Senhor, em Salmo 37, dos versículos 1 a 7. E nós vamos ver o que o Senhor vai falar para nós em relação a vale, né? Em relação às lutas. Por que nós passamos por lutas e quais são os propósitos dessas lutas, né? Nesse trecho, a gente vai ficar com essa afirmação que é a síntese do Salmo 37, dos versículos 1 a 7, que a confiança em Deus promove paz no coração. E nós vamos ver se Deus revela para nós como é que a gente consegue ter paz no coração. Então vamos ver, se você quiser acompanhar na tela ou na sua própria Bíblia, Salmo 37, dos versículos 1 a 7. Então diz assim a palavra: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. E o último versículo: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. E nós vamos ficar dessa passagem toda, a gente vai ficar como versículo tema, o versículo 5. Essa passagem, se você analisar bem, ela fala da posição do crente ou não crente, de uma pessoa que está vivendo, que enfrenta lutas, que está vendo os malfeitores, os ímpios, as pessoas que até talvez não se esforcem tanto com ele, prosperar. E ele está se sentindo, o seu coração, pode ser o meu coração e o teu coração. Nós estamos fazendo todo o nosso trabalho, as pessoas estão prosperando e nós não prosperamos, né? Por que essa circunstância é gerada na nossa vida, né? Como é que nós podemos sair dessa circunstância? Então, no versículo 5, esse trechinho desse salmo é uma síntese da vida cristã. E o versículo 5 é o resumo do que Deus quer para nós na vida cristã. Eu vou falar de novo o versículo para você. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E nesse versículo, as duas palavras que sintetizam o versículo e toda a passagem é entregar e confiar. Por que Deus pede para nós entregarmos o nosso caminho? O caminho é aquele que quer dizer toda a minha vida, né? O meu pensar, o meu agir, o meu falar, o meu relacionar, a minha vida conjugal, minha vida emocional, minha vida sexual, minha vida financeira, minha vida profissional, minha vida relacional, os desejos do meu coração, carreiras, presente, futuro. Deus está pedindo para eu entregar, para não ficar comigo. As áreas que eu entregar para o Senhor, eu tenho a possibilidade de descansar. As áreas que eu não entregar, com certeza eu vou viver aflição, né? Porque aquela foto que a gente viu é de uma pessoa provavelmente em depressão. A depressão se você tomar como base a depressão do asfalto, né, quando caminhões passam numa parte do asfalto, e ele vai ficando dia a dia sendo pressionado por aquele peso, o asfalto cede. É assim que é a nossa vida. Quando nós não suportamos a pressão, quer seja lutas emocionais, na área conjugal, na família, lutas financeiras, né, ou objetivos que você não conseguiu realizar, quando essa pressão vem e você consulta as tuas forças e você não tem capacidade de combater, isso gera depressão na gente, né? Então, Deus está pedindo para eu entregar. A área que eu não entregar para o Senhor, vai ser a área que eu vou ser afligido, porque eu estou confiando na minha força. E em um momento da minha vida, em alguns momentos na minha vida, a minha força não vai ser suficiente. Então, eu preciso entregar todas essas áreas para o Senhor. Não só entregar, como confiar.
Para que isso tenha efeito, eu preciso confiar. Eu tenho que entregar nas mãos do Senhor e confiar. Por que confiar? Porque Jesus mesmo falou que no mundo nós teríamos aflições. Ele diz assim: "Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo." Não sou eu que vou vencer o mundo, é o Senhor que vai vencer. Então Jesus venceu, então eu posso vencer na força dele. Vão existir momentos na minha vida que, se eu não entregar para o Senhor, eu vou viver em aflição. Por isso que é entregar e confiar. Essas são as duas chaves dessa passagem, e é a chave que proporciona a paz de Deus, né? A paz que eu sinto diante de Deus é proporcional ao nível de entrega e de confiança que eu faço. Se eu entreguei todas as áreas da minha vida, como eu mencionei aqui, financeira, emocional, conjugal, sexual, profissional, estudantil, todas as áreas da minha vida, se todas estão na mão de Deus, eu descanso. Porque no momento que a força minha for pequena diante da luta, eu sei que o Senhor vai tomar a frente. Então eu desfruto da paz na mesma proporção que eu faço a entrega, e na mesma proporção que eu confio. Existe uma passagem interessante que Jesus falou nas Escrituras, Lucas 18, 17, se você quiser selecionar aí na tua Bíblia, diz assim: "Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele." A gente imagina que seja um passaporte. Eu me torno criança, imediatamente eu entro no reino de Deus. Não é. Deus está falando aqui da confiança. A criança, quando ela é ameaçada, imagina uma criança pequenininha, bem pequenininha, e ela é ameaçada por uma turma da outra rua, de uma rua próxima, ou da vizinhança, enfim. Vem vários meninos mais fortes bater nele. Se o menino ou a menina vê o pai, o que eles fazem? Corre e abraça a perna do pai. E aí o pai coloca ele para trás das pernas. A partir desse momento a criança está segura. Ela entrou no reino do pai. Vocês conseguem entender? Então, quando eu tenho uma aflição muito grande e eu já vi que eu não vou conseguir resolver, se eu correr nos braços desse pai maravilhoso, ele vai me acudir. A palavra diz que é para eu entregar e confiar. Por que entregar? Porque eu já vi que eu não vou conseguir fazer algumas coisas na minha vida, eu tenho limitações. Então Jesus fala dessa forma: se eu tiver um coração como o de um menino, diante de Deus, entregar toda a minha vida, assumindo: Senhor, eu não consigo mais, essa área da minha vida é impossível, eu não tenho capacidade de resolver esse problema. Se eu entregar de verdade e confiar, eu vou descansar como aquele menininho que abraçou a perna do pai e confiou que o pai ia proteger ele dos meninos da outra rua. Então vamos seguindo. Desculpem. Agora acho que vai. Não, ainda não. Está aqui. Então, quando Deus pede para nós entregarmos, olha o caráter de Deus. Olha o nosso Deus que está pedindo para nós entregarmos a nossa vida. Quem é esse nosso Deus que pede para nós entregarmos nossa vida, nossas lutas, nossas dores, nossos temores? Ele é amor, Ele é fiel e Ele é quem peleja por nós. Porque existem momentos que a minha força não vai ser suficiente. Eu preciso de Deus para pelejar por mim, né? Então vamos seguindo. Se eu entrego, veja, a criança tem uma vida, se você vê em todas as fases do crescimento de uma pessoa, a fase mais simples é a fase de criança. E não sei se você já percebeu, consulta a tua infância, não sendo saudosista, né? Pode ser que você pense assim: a fase mais bonita da minha vida e mais alegre foi quando eu era criança. Raramente uma pessoa não fala isso. A criança dependia do pai e da mãe, por isso que ela era feliz. Os problemas não afetavam ela da maneira que ela enfrenta hoje. Por quê? Porque o adulto criou responsabilidade, agora eu preciso resolver os meus problemas, né? E quando os problemas suplantarem a tua capacidade de resolver, você senta e chora? Esse é o momento que Deus está falando para você entregar. Porque todo adulto, por mais capacitado que seja, na capacidade intelectual, física, financeira, emocional, eu preciso ter um momento de entrega da minha vida para Deus, né? Então, o possível pode ser feito por mim. Essa é uma questão muito simples. Trabalhar duro, levantar cedo, fazer a minha parte no trabalho, trabalhar não diante do chefe, mas trabalhar para Deus é a minha parte. É uma parte que eu posso fazer. Até isso eu faço pela misericórdia de Deus. Se Deus me capacita a trabalhar de uma forma responsável, é Deus que dá essa capacitação. O impossível, somente Deus pode fazer. No tempo dEle, segundo a vontade dEle e do modo dEle, né? Então, mover o coração do chefe para te dar aquele aumento que você está anos pleiteando, você está trabalhando duro, essa não é a tua parte, é a parte de Deus, né? A parte impossível é a parte que Deus faz. Aí nós podemos consultar as nossas lutas e ver assim: poxa, parece que Deus quer me
Parece que Deus quer me provar, me testar. Parece que Deus quer ver o quanto eu vou aguentar. As lutas não vêm para angustiar a gente, as lutas vêm para eu entregar. Quando eu estou passando uma luta muito difícil significa, eu já provei com todos os meus recursos que eu não consigo administrar. Esse é o momento da entrega que Deus está falando na palavra para você. Só que se eu fizer isso com todas as áreas da minha vida, né, a partir do momento que eu enfrentar algo impossível, eu vou saber, opa, eu entreguei a minha vida para o Senhor, minha vida não é mais minha responsabilidade. Essa área, Senhor, eu renovo novamente com o Senhor. Olha como termina o Salmo, se você quiser acompanhar, o Salmo 37, os versículos 39 e 40. Daquele que entrega, confia e descansa no Senhor. Diz assim, ó, vem do Senhor a salvação, dos justos ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. E o último versículo, versículo 40. O Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Porque nele buscam refúgio. Né? Simplesmente não salva no automático, porque nele buscam refúgio. Se a minha confiança está na minha força, em algum momento eu vou sofrer agonia, porque a minha força vai ser insuficiente. Se a minha confiança está no Senhor, a palavra diz que Ele ajuda e os livra, conforme o plano dEle, no tempo dEle, na vontade dEle, eu não posso moldar a Deus, né? Mas eu me submeto à vontade dEle, creio que a vontade dEle é perfeita, e eu descanso. Então, hoje é a ceia, né? Hoje é o momento de ceia. Então, enquanto nós estamos vendo a vinda de Jesus, agora não mais aquele Jesus da cruz, nós estamos vendo a vinda de Jesus, a segunda vinda dele glorioso, né? Então nós sabemos que nós vamos encontrar o Senhor da glória, né? Aquele que vai vir com aqueles trajes como rei, tomando posse de uma forma maravilhosa, né? Com o corpo glorificado, muito diferente daquele Jesus que a gente tem imagem na internet na cruz, né? Então nessas lutas que nós passamos, nós aguardamos o Rei da glória, né? Então para celebrar a ceia hoje, eu queria pedir, é uma palavra muito simples, né? Eu queria contar uma historinha para vocês, mas depois do autoexame. Então, se você veio para tomar a ceia ou não, feche os seus olhos e faça um autoexame do seu coração, da sua alma, da sua mente, dos seus propósitos de vida, das suas dores. Fala com o Senhor agora, coloca tudo diante de Deus. O que você fez de errado, o que você fez de certo, o que está sendo problema para você. Então, medita um pouquinho, feche os seus olhos. Amém. Se você já orou, abra os seus olhos. Eu queria contar um testemunho para você, para dar um exemplo de entrega. Não só de entrega, porque a virtude não é na entrega, a virtude está no agir de Deus, né? Em 1989, em dezembro de 89, eu fui envolvido num acidente de trânsito, lá na Vila Prudente, nós morávamos em São Paulo. E o farol estava desligado, uma moça passou o farol, bateu no meu carro, tinha acabado de avançar no farol, ela bateu no meu carro e atropelou um senhor na faixa de pedestre 30 metros para frente. E aí socorremos, fomos para o hospital, socorremos aquele senhor que tinha sido atropelado, graças a Deus ele não faleceu. E aí, enfim, fomos para a delegacia, na delegacia houve aquele boletim de ocorrência, entramos eu e essa moça como indiciados. Aí eu não sei porquê, o que aconteceu, o processo saiu da delegacia e foi para o fórum de São Paulo, como eu fui na posição de réu. Eu saí de indiciado e fui para réu. E a moça que atropelou aquele senhor entrou como testemunha. Então vejam, e estava escrito assim no processo: a testemunha fulana de tal, após o abalroamento, atropelou o senhor fulano de tal na faixa de pedestre. E ela estava como testemunha. E no momento eu tive que ir lá, eu não tinha o Senhor ainda no meu coração, eu ouvia falar de Jesus, achava que eu era religioso.
E aí eu fui no fórum, ouvi as testemunhas, sentei no banco dos réus, não foi nada gostoso isso. E ali, uma das testemunhas dessa moça, ela tinha com ela 3 testemunhas, ela e mais 2. A terceira testemunha foi a meu favor, totalmente a meu favor, mas por um erro assim, muito simples, muito, digamos assim, óbvio que não deveria ser cometido, eu fui condenado à prisão. Não convém dizer o porquê, o motivo, mas Jesus sabe qual é o motivo, eu louvo a Deus por esse motivo. Eu fui condenado à prisão, 2 meses e uns quebradinhos de prisão, 2 meses e alguns dias. E aí acabou minha vida, acabou minha paz. A hora que eu recebi aquela intimação, eu já sabia que eu tinha sido condenado, né? O advogado tinha falado comigo, e aí ele recorreu, foi para Brasília, não teve jeito. Fui, em última instância, condenado, e eu estava com a minha ficha já marcada. E nesse momento, aí acabou o chão debaixo de mim, passei dias assim, numa angústia absurda. E aí no dia que o oficial de justiça foi levar a intimação para mim, que eu já sabia que eu tinha sido condenado, foi no dia 5 de janeiro de 91. Ou seja, o acidente foi em dezembro de 89, aí houve toda a abertura do processo, delegacia, fórum, testemunhas, audiência, e a sentença foi dada em 91. E aí a intimação para poder pagar a multa ou ser preso, o oficial de justiça levou na minha casa no dia 5 de janeiro de 91. Louvado seja Deus por esse dia. Nesse dia, assim, ele foi embora, eu e a Delza caímos de joelho no chão, e eu tinha uma resistência muito grande de ir numa igreja evangélica. Nesse dia, a gente decidiu ir para aquela igreja, pertinho da nossa casa. Tinha uma igreja presbiteriana independente, muito próximo da nossa casa. Como a Borda hoje é perto da nossa casa. Aí nós fomos lá, o nosso filho mais velho só tinha ele, tinha 5 meses, né? Ele estava com 5 meses naquele dia. E aí a palavra foi uma palavra direta para mim. Assim, foi uma palavra que foi uma espada para mim. Parece que o pastor falava a minha vida. Em cima da palavra, ele não falou profecias, ele falou em cima da palavra. Mas cada frase que ele falava do agir de Deus, aquilo entrava no meu coração que nem uma espada. Naquele dia, eu entreguei meu coração para Jesus, sem reservas. Assim, eu tinha um preconceito absurdo, extremo, né? De falar, entregar o coração para Jesus. Naquela noite, eu entreguei meu coração para Jesus. A partir desse dia, eu percebi que eu comecei a descansar. Eu estava com o mesmo processo, percebe? O mesmo processo, a mesma coisa, não tinha sido mexido em nada, só que eu comecei a descansar em Deus. E aí o tempo foi passando, Deus, nos 2 primeiros meses, Deus me libertou da bebida, eu era alcoólatra, eu bebia muito, e de uma forma ruim, de uma frequência ruim, bebia muito, com muita intensidade. E Deus me libertou sem eu perceber. Eu fui perceber dias depois que Deus tinha me libertado. Eu não sentia mais vontade, não sentia mais necessidade, porque eu tinha necessidade de beber. E eu percebi que Deus me libertou desse desejo de beber. E aí isso foi maravilhoso. Aí a gente começou a se engrenar na igreja e se passaram 2 anos, exatamente 2 anos. 2 anos assim de tranquilidade, de paz, de alívio. Depois de 2 anos eu recebi uma intimação na minha casa, para comparecer no Detran com a carta de motorista. Cheguei com a carta e voltei sem a carta. Minha carta foi cassada. Era uma das punições por eu ter sido responsável por aquele acidente de trânsito, por aquele atropelamento. Então aí, eu fui no Detran, fomos eu e a Delza lá, porque eu tinha que comparecer com a carta. Eu já até imaginei o que era, né? Assim, mas aí eu já tinha entregado o coração para Jesus, eu estava em paz, certo? Não estava em paz. Estava numa angústia, num desespero tremendo. Fomos lá. E aí a carteira foi cassada, e eu tive que fazer aquele curso de reciclagem, junto com pessoas que tinham sido pegas dirigindo embriagado, tirando racha, enfim, fazendo coisas absurdas. Fiz o curso de reciclagem, fiz o exame teórico, aí fiz um psicotécnico extremamente rigoroso. O psicotécnico demorou um pouquinho mais de 2 horas. E a última etapa, fiz o exame escrito, passei no exame escrito, teórico, e depois eu fui fazer o exame prático. Só que o exame prático aconteceu o seguinte, tem um pequeno detalhe. E a minha carta era de moto e de carro. Só que eu não sabia dirigir moto. Eu tirei a carta de moto como um adendo a mais e eu tinha pago para ser aprovado. Eu fiz um exame zigue-zagueando na moto, tá bem, está aprovado. E Deus queria tirar essa mancha da minha vida, né? Então eu não tinha uma carta de moto. Tinha a carta de moto, mas não era correta, era ilícita aquela carta. E aí então, quando a moça falou para mim que eu tinha que marcar o exame, e esses exames, chama-se exame do artigo 77. Todas as pessoas que forem envolvidas em acidente de trânsito e condenadas, é obrigado a fazer esse exame do artigo 77. É um exame extremamente rigoroso, prático. Ou de moto, ou de volante, é muito rigoroso. Então,
tinha sido marcado o dia, e esses exames só são marcados de 6 em 6 meses. Então, se eu perdesse aquela segunda-feira, era uma segunda-feira, uns 10 dias para frente dessa data, eu teria que esperar mais 6 meses para fazer o exame. E aí eu não sabia, só que eu não sabia dirigir moto. Aí eu falei para a moça, então, olha, eu abro mão da carta de moto, tá? Eu quero ter só carta de carro. Tudo bem? Não, se você não fizer exame de moto, nunca mais você tira a carta de motorista. Falei, agora ficou bem estreito a coisa, né? Ficou apertado agora a coisa, né? Falei, tá bom. Aí eu precisava fazer aula de moto, né? Então, achei lá no Detran, no percurso do próprio Detran, aquele circuito de moto, tinha um senhor lá de uma autoescola que ele dava aula no percurso. Falei, poxa, isso é uma benção, né? Vou pegar a moto e vou ter aula no circuito que eu vou fazer o exame. Isso vai me dar uma segurança absurda. Então, vamos lá. Comecei a fazer aula. Então, eu comecei a fazer aula numa semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 5 dias, e o exame era na segunda seguinte. Então, eu comecei, fui lá, e aí o percurso você faz 2 vezes 8, sobe em guia, desce em guia, e aí você para numa faixa, aí você aperta a embreagem, põe o pé no chão e espera o examinador mandar você ir. Você continua, faz uma curva de 180 graus, e aí você tem que passar com as 2 rodas da moto numa faixa que tem mais ou menos isso, uns 20 centímetros de largura, e você não pode queimar a faixa, não pode sair da faixa. Senão você é reprovado. Não pode balançar a moto, não pode encostar o pé no chão, senão você é reprovado. É um exame muito mais rigoroso do que o exame de moto convencional, porque eu era um criminoso, entre aspas, né? Então, o que aconteceu? Fiz as aulas, no primeiro dia, fiz o percurso mais ou menos, subi em cima da guia, fiz um monte de peripécias. Aí, na hora que chegar em cima da faixa, eu errei os 10 percursos da segunda-feira, eu errei. Eu saía fora, zigue-zagueava, aí fui para a terça. Os 10 percursos da terça, eu errei. Aí já tinha 20 percursos errados e nenhum certo. Aí fui para a quarta. Errei os 10 da quarta, os 10 da quinta e os 10 da sexta. Ao todo eu fiz 50 percursos. Nos 50 percursos eu não consegui passar com a moto reta naquela faixa nenhuma vez. Então, nessa sexta-feira eu terminei, nós fomos para casa, oramos, no domingo teve o culto. E aí, na segunda-feira de manhãzinha, fomos eu e a Delza me levou lá para fazer o exame. Chegamos lá de manhãzinha, imagina a autoconfiança que eu tinha, né? Fiz aula de moto, só que eu não acertei nenhum percurso, né? Então, minha autoconfiança estava zero, totalmente zerada. E eu fui lá, eu estava lá, eu falei, bom, agora é uma prova de que Jesus é comigo, né? Eu já tinha entregue meu coração para Jesus, mas Deus estava me ensinando a fazer uma entrega diária, uma entrega diante de cada luta. E aí eu fiz o exame de carro primeiro, do volante, era o meu carro, meu próprio carro, né, que eu dirigia normalmente, né, não estava podendo dirigir já há 3 meses, mais ou menos. E aí eu fiz o exame, a Delza ficou no cantinho orando lá, eu fiz o percurso, aparentemente foi tudo bem, termina com uma baliza, né? A baliza que é o grande vilão de quem está aprendendo a dirigir, né? Aí depois ele falou, bom, agora você pega o teu carro e vai para o outro lado da 23 de maio, que você vai fazer exame de moto agora. Aí nós fomos para lá. Chegando lá, eu peguei a mesma moto, o mesmo capacete, né, a moto que eu fazia a aula, e aí ele falou, pode ligar a moto lá e fazer a sua prova. E ele ficou parado, todo mundo assistindo lá, e aí eu subi na moto, pus o capacete, liguei a moto, e aí eu comecei a louvar a Deus, porque não tinha saída, não dava para fazer outra coisa, percebe? Eu comecei a louvar a Deus, falei, Senhor, eu preciso de Ti. E eu comecei a louvar e comecei a chorar. Aí eu esqueci do que eu estava fazendo, e aí parece que a situação que eu via para mim era um filme, uma moto bem devagarinho, marcha lenta, e eu fazendo aquelas curvas, zigue-zagues. Aí chega uma hora eu paro na faixa. Parei na faixa, olho para o examinador, ele pode ir. Aí foi a prova fatídica, né? Fiz uma curva de 180 graus, peguei a faixa. A hora que eu pego a faixa, a impressão que eu tive que pegaram o guidão da moto e me puxaram em cima de um trilho. Parecia que eu estava num trilho. Eu acabei de fazer o percurso, assim, chorando muito ainda. Deus me visitou de uma forma maravilhosa. Eu precisava dele, não tinha saída. Eu já tinha visto a prova da minha capacidade, o que era. E aí, naquele momento, eu desliguei a moto, aquele examinador fez um negócio assim, deu na minha mão e tinha sido aprovado. E aí, aquele senhor que me dava aula de moto começou a pular. Você passou! Que absurdo, né? Esse cara jamais iria passar, né? Você passou! Eu nem tinha entendido a letra do examinador. E aí Deus virou uma página na minha vida. Assim, Ele falou assim para mim no meu coração, sem mim, nada podeis fazer. Sem mim você não é nada.
você não consegue nada. Depois desse tempo, Deus começou a atuar na minha vida, me chamou para o ministério. Tempos depois chamou eu e a Delza para visitação, para o ministério de visitação, que a gente vai sem chão, porque a gente não sabe o que falar, né? Ministério de visitação, você vai visitar pessoas que estão numa situação, às vezes, de caos, e a gente não sabe o que falar. Só que a gente sempre vai, Senhor, eu te entrego essa visita nas mãos. Eu não sei o que falar, o Senhor sabe que eu não sei o que falar, que eu não tenho capacidade. E Deus opera, a gente percebe que Deus opera porque a gente se esvazia, a gente não sabe o que vai fazer lá. Então, antes da gente orar, de fazer uma oração, eu queria fazer um desafio para você. Então, se você está hoje aqui, visitando a gente ou não, você já está vindo há algum tempo, e você estava na situação que eu estava, no dia 5 de janeiro de 91, ou seja, você não tem certeza se você está com Deus, se você tem um encontro com Jesus ou não, você não sabe se você é salvo, mas uma coisa você sabe, você está angustiado. Então consulta o teu coração aí. Se você está como eu estava, no estado que eu estava, naquele desespero do dia 5 de maio de 91, então eu queria convidar você hoje para você entregar a sua vida para Jesus. Quem está assim essa noite? Levanta a mão. Quem está assim nessa situação, que gostaria de entregar a sua vida para Jesus hoje? Levanta a mão. Não tenha medo. Vem aqui à frente, por favor. Vem cá, querido. Vem cá. Quem mais? Quem mais está na situação? Como eu estava, né? E você hoje entendeu que hoje é dia de você entregar a sua vida para Jesus. Quem mais? Quem mais gostaria? Então consulta. Pode vir aqui na frente, queridos. Vem aqui. Consulta o teu coração. Ele está assim, ele está batendo bem rápido e você está desesperado. É um sinal de que hoje Deus quer aliviar essa carga da tua vida. Vem aqui na frente. Pode vir, sem medo. Vem que Jesus está no... É Jesus que está te chamando. Essa é a diferença entre religião e evangelho. Religião é o nosso esforço para encontrar Deus. Evangelho é Deus estendendo a mão para nós. E é o que Ele está fazendo hoje, né? Ele trouxe nós aqui porque hoje Ele quer ter um encontro verdadeiro com você. Então vem, se você ainda está sentindo um desafio, se você está sentindo que teu coração está fervendo, você está sentindo que hoje é dia, você não aguenta mais, consulta o teu coração. Né? Você está depressivo porque você viu que a tua força já foi. E junto com esses irmãos e irmãs que estão aqui, eu queria fazer um apelo para você que já está com o Senhor, mas o teu coração está gelado, você está desesperançoso, você está cético diante de algumas circunstâncias, e você está vendo, poxa, parece que eu não tenho Deus, eu venho na igreja, mas parece que está tudo igual. Então, hoje Deus quer renovar a tua vida. Se você está assim, vem aqui com a gente, fica junto com a gente. Se você tem o Senhor, você está profundamente angustiado, mesmo que você esteja na galeria, na outra galeria, se você está assim, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Deus vai fazer uma obra na tua vida. Hoje Deus marcou um encontro com você. A palavra é assim, não importa, tá? Você pode ser antigo de igreja. Jesus quer tirar peso do teu coração. Glória a Deus, louvado seja Deus. Olha, o versículo 5 eu vou repetir para você enquanto você vem aqui na frente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você olha como é que era a minha vida, olha o que Jesus fez na minha vida. Eu não tinha capacidade nenhuma, principalmente de resolver aquele problema da moto, né? Deus mostrou para mim que eu preciso dele, né? Então se você está assim, não importa se você tem muito tempo de igreja, né? Nós vamos aguardar mais um pouquinho, se você quiser descer da galeria, se você se sente desafiado, vem aqui na frente. Hoje é dia 2 de outubro de 2016, o dia que Jesus te atraiu, né? Não é mérito nosso, não é a gente que se aproxima de Deus, é Deus que atrai a gente, e hoje Ele está chamando você. Então vem aqui, se você sente que você precisa de um renovo espiritual, né? Você sente que parece que minha vida está igual quando eu não era crente, então vem aqui, hoje é dia de renovo, vem aqui, vem para frente. Eu creio que Jesus vai te renovar hoje, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Louvado seja o nome do Senhor. Pode vir, se você ainda está se sentindo desafiado, vem. Pode vir aqui para frente, tem mais lugar aqui, pessoal, pode vir aqui para frente. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Não importa como você esteja com o Senhor, se o teu coração está desesperançoso, está angustiado, e você viu que as tuas forças se foram, esse é o momento da entrega, mesmo que você já tenha feito essa entrega da tua vida para o Senhor, mas é hoje o dia. Se você está se sentindo assim, hoje é o dia, viu? As lutas impossíveis servem para isso, para entregar para Jesus e confiar, tá bom? Então, dá tempo ainda, viu? A porta está aberta, Jesus está chamando, viu?
Se você está na situação das primeiras pessoas, ou na situação das pessoas que já estão com Jesus, hoje é dia de alívio, viu, pessoal? Jesus trouxe nós aqui hoje para a gente ser aliviado, ter a alma aliviada. Louvado seja Deus. Amém. Então nós vamos orar. Tem mais gente vindo? Então, vem aqui, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Ó, se você ainda tem um batimento no teu coração diferente, aí levanta, fala assim para você: eu vou. Levanta e vem. É pela fé, tá? Não existe uma garantia, a garantia está na palavra de Deus. Entrega e confia. Entrega e confia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Mais alguém? Hoje é dia de renovo, viu? Jesus marcou uma data com a gente para renovar a gente hoje, nós estamos precisando. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, os irmãos que estão aí sentados, vamos ficar de pé, estenda a sua mão para cá, nós vamos orar por essas vidas preciosas que estão aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh Deus fiel. Estende a sua mão para cá. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, Tu és fiel, oh Deus poderoso, Deus de vitória, de maravilha, Deus que conhece o nosso coração, que conhece os nossos limites, a nossa dor. E hoje nós estamos aqui nos rendendo a Ti, Senhor. Nós estamos aqui de mãos levantadas, estamos rendendo a nossa vida, nosso coração, a nossa alma, nossa mente, nossos projetos, nosso lar, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos. Nós colocamos no Teu altar. Senhor, essas lutas que nós temos passado, só mostra que nós precisamos de Ti, Senhor. Só mostra que nós precisamos dia a dia fazer uma entrega ao Senhor e confiar. Senhor, essas vidas preciosas que hoje se entregaram a Jesus, muda, Senhor, muda destinos, muda rotas. Senhor, essa vida que está diante de um computador agora, Senhor, que está ouvindo, que ele possa levantar, ficar de pé, levantar a mão, fazer um sinal para o Senhor. Ele não pode estar aqui, mas ele pode levantar a mão e fazer um sinal para o Senhor. E o Senhor vai visitar ele, onde ele está agora. Aonde ele está, não importa o lugar, eu creio que haverá uma visitação maravilhosa do Senhor, como está tendo aqui, Senhor, e eu quero Te louvar. Obrigado por esse dia, obrigado pela Tua palavra, Tu és fiel. Senhor, sem Ti nós não podemos fazer nada, Senhor. Nós temos isso convicto no nosso coração, por isso que hoje é dia de entrega. Hoje o fardo não é mais nosso, é do Senhor, e eu quero Te louvar por isso, em nome de Jesus, amém. Vocês que estão aqui são os primeiros convidados dessa ceia, tá? Então, a gente já vai passar direto para a ceia. Então, por favor, sirva-se do cálice, sirva-se do pão. Então, quem está aqui na frente é o convidado principal hoje. Então, por favor, pode se servir da ceia.